Olá amigos, bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje quero falar-vos acerca de uma carta, mas para isso vamos pedir a orientação, como habitualmente, do nosso bom Deus nas nossas compreensões e dissertações. Nosso Pai que habita nos altos céus, Senhor, sempre te agradecemos a oportunidade que nos dás em nós percebermos um pouco mais do que se passa à nossa volta, em percebermos não só os passos e os movimentos do inimigo em direção a nós, mas sobretudo o cumprimento das profecias que tu nos deixaste para que nos servisse de guia e que não estivéssemos, Pai, perdidos, sem norte. Ajuda-nos nesta hora, é o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como vos disse, venho falar sobre uma carta. Mas uma carta escrita por quem? Vamos já à Bíblia perceber. Venham comigo a Daniel, o livro de Daniel, um livro por excelência profético, ao capítulo 7 de Daniel. E no capítulo 7, o profeta Daniel falava-nos isto num sonho que ele teve, entre os vários sonhos que Deus lhe deu, várias visões, para que ficasse escrito pela mão deste profeta os reinos que haveriam de vir a partir daquela altura. Todos os reinos terrestres, os grandes reinos terrestres, que foram dando cumprimento às profecias que já estavam escritas, digamos, que então foram acontecendo. E o profeta Daniel recebeu várias visões. De facto, o livro de Daniel é claramente comprovado pela arqueologia e pela história. Portanto, podemos ver que pelo livro de Daniel e até mesmo pelo do Apocalipse, podemos ver claramente, sem a ajuda de mais nada, apenas com a ajuda da história e da arqueologia, ciências que todos acreditam e todos comprovam, vemos que a Bíblia, na realidade, foi um livro verdadeiro. E foi um livro que, na realidade, com profecias verdadeiras para os reinos que, nesta altura, Daniel era um futuro, mas que já passaram. E a história claramente o confirma. Bom, então, neste capítulo 7, o profeta Daniel fala-nos sobre um sonho que teve com vários animais estranhos. E esses animais, cada um deles, simbolizavam determinados reinos. E estes animais, todos eles tinham algumas características que realmente correspondiam às características desses reinos, que, na altura, eram futuro. Então, no verso 8, fala-nos de um em especial, que depois mais à frente também nos explica, de um animal estranho com muitos chifres, e dentre esses chifres nasceu um pequeno chifre que na realidade tinha olhos e tinha boca. E esse chifre, ou aliás esse animal, esse quarto animal terrível e estranho, segundo nos diz a Bíblia, ele simbolizava o Império Romano. Mas dentro do Império Romano nasceu vários chifres que eram vários reinos. E dentro desses reinos nasceu um pequeno chifre que na realidade tinha olhos e boca, uma característica que os outros não tinham. E diz-nos que ele falava algumas coisas. Então o que é que simbolizava este reino pequeno, este chifre pequeno, chamada ponta pequena? Simbolizava nada mais, nada menos que a Roma papal, que nasceu dentro do Império Romano, de Roma pagã. Então esta Roma papal, como vocês podem ver, ela tinha algumas características. Vamos já ver. Venham comigo ao verso 8 do capítulo 7 de Daniel. Então diz o seguinte: estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. Sublinhando este último adjetivo, quis trazer-vos estas notícias acerca justamente desta Roma papal. Nos últimos dias também foi notícia a ausência do Papa Francisco a algumas audiências e algumas reuniões do Vaticano. Intrigados com esse facto, muitas pessoas se perguntaram porquê do Papa estar ausente
como ele habitualmente costuma estar presente nas variadas reuniões e encontros com empresários, com líderes. Na realidade, veio-se a descobrir então que o Papa Francisco escreveu uma espécie de extensão à encíclica Laudato Si, uma espécie de atualização àquela carta que ele escreveu em 2015, que na altura, como vocês sabem, falava sobre questões sociais, questões climatéricas, determinados pontos onde já analisei aqui alguns convosco, determinados pontos que alguns deles nem são maus de todo, mas na realidade essa carta tem um fundamento, que é nada mais nada menos, e agora vemos a extensão da carta também, mas nada mais nada menos que acelerar a agenda demoníaca que está tomando conta deste mundo. Então a notícia que queria partilhar convosco, ela diz o seguinte: Papa critica a terrível guerra mundial contra o ambiente e anuncia novo texto. Diz-nos que o documento será a continuação da influente encíclica Laudato Si, de 2015, em que Francisco se pôs ao lado dos cientistas na questão das alterações climáticas e será divulgada a 4 de outubro. Ora, quando a Bíblia diz que este reino, esta ponta pequena, que nada mais nada menos, e como vocês podem ver nas características de Daniel e mais tarde Apocalipse, que corresponde a Roma papal, uma característica dela, realmente que falava aqui em último neste versículo, é que ela falava com arrogância. Não é só agora, já o tem feito ao longo dos séculos, mas de facto continua a fazê-lo. E vem-nos o Papa dizer que o criticar uma terrível guerra mundial contra o ambiente. Mas que deixem-me perguntar-vos uma coisa. Quando vocês saem de manhã para trabalhar, ou quando vocês pegam no vosso automóvel para ir a um determinado lado, ou pura e simplesmente vocês vivem as vossas vidas no cotidiano, vocês por acaso acordam de manhã ou durante o vosso dia têm raiva ao meio ambiente? Por acaso vocês quando pegam no vosso carro pensam assim, bom, agora vou poluir o ambiente mais um bocadinho? Faz sentido que o ser humano esteja a declarar guerra contra o meio ambiente? Talvez não. Mas na realidade para o Papa faz muito sentido justificar estas mentiras climáticas, como já vos tenho dito, como se fosse uma guerra que os seres humanos estejam a fazer contra o ambiente, quando na realidade é mentira. Diz-nos que este documento, aliás, diz que este documento sim será a continuação da influente encíclica a Laudato Si, onde o Papa Francisco se pôs ao lado dos cientistas na questão das alterações climáticas. Reparem, porque é que, e isto é uma prática regular da Igreja Católica, colocar-se ao lado dos governantes e dos cientistas, ou daqueles que na realidade concordam consigo, porque é que a Igreja tem que se misturar com a ciência, se na realidade é a Bíblia que prova a ciência, não a ciência que prova a Bíblia. É bom quando a ciência prova a Bíblia, assim podemos ver, ou os mais céticos, claro, podem ver que a Bíblia fala a verdade. Mas antes de existir ciência, já existia a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus não muda. Não precisamos nos colocar ao lado de cientistas para, na realidade, provar determinadas coisas. Mas o Papa está aqui a provar que, na realidade, há estas alterações climáticas, junto de cientistas que, na realidade, fazem parte daquele grupo onde Paulo diz a Timóteo para ele ter cuidado com a falsamente chamada ciência. Aquela ciência que, na realidade, leva ao engano. E é justamente estes cientistas que tentam provar por A mais B que, na realidade, o mundo está tão saturado que é preciso uma intervenção rápida e urgente. Bom, parece que os magos e os encantadores e os sábios estão se colocando ao lado da Igreja. Continuando, diz-nos que, descrevendo a natureza como uma dádiva sagrada do Criador, e até que é verdade, o Papa incentivou as pessoas a tomarem o lado das vítimas da injustiça ambiental e climática.
Francisco apelou que se ponha fim à guerra sem sentido contra a nossa casa comum, que é uma terrível guerra mundial. Mistura de verdade com erro, novamente. É verdade que a natureza, a criação, é uma dádiva sagrada do Criador a nós, os seres humanos, que supostamente devíamos ser mordomos. Nem todos são bons mordomos. Mas diz que o Papa incentivou as pessoas a tomarem o lado das vítimas da injustiça ambiental. Amigos, quem é que faz injustiça? Ou quem é que perpetra esta injustiça ambiental? Será que são apenas furacões que vêm do nada? Será que são apenas incêndios que nascem assim por nascer? Isto levanta uma série de questões. Então o Francisco apelou que se ponha fim à guerra sem sentido contra a nossa casa comum. Vocês já viram, em alguns dos meus vídeos lá atrás, como é que eles querem pôr fim a esta guerra contra a nossa casa comum, que é o planeta? Como é que eles arrogantemente falam que se deve pôr fim a esta guerra? Vocês têm visto de algumas coisas que vos tenho falado. Ou seja, confinamentos, os lockdowns, não é? Restrições várias, questões económicas, um dia de guarda, que na realidade para eles é sempre o domingo, como gente que divulga erro e mentiras, bom, tem que inventar um falso dia de guarda. Mas é engraçado que eles querem pôr fim a esta guerra que foi, digamos, segundo eles, causada pelo ser humano. Então, se foi o ser humano que está a fazer esta guerra, está causando todas estas alterações climáticas, o comum cidadão como eu e vocês, então o que é que eles querem fazer? Sim, erradicar ou diminuir a influência do ser humano na Terra. Tal como diz a carta Laudato Si de 2015. Pelas entrelinhas, quando nós lemos o texto com atenção, nós vamos ver que parece que uns dizem uma coisa e parece que outros dizem outra. O facto é que, quando a gente quer inserir uma ideia e não quer que ninguém perceba, fazemos assim uma espécie de construção frásica de maneira a que aquilo passe despercebido. Mas a ideia está lá. E a vice-presidente norte-americana já veio confirmar em público. Diz-nos que Francisco disse no mês passado que estes fenómenos extremos demonstram que é necessária ação urgente para lidar com as alterações climáticas e apelou aos líderes mundiais para que façam algo de concreto para limitar as emissões de gases poluentes. Ora, estes fenómenos extremos diz-nos que demonstram que é necessário uma ação urgente. Não contentes de restringirem o ser humano e de repente culparem o comum do cidadão na sua vida, na sua lide diária, que afinal de contas não está a fazer guerra nenhuma ao ambiente, está vivendo a sua vida normal, resolveram culpar o comum do ser humano e ainda dizem que é urgente implementar essas medidas que vos falei ainda agora. Urgente. Porque, também como nos diz aqui, ele apelou aos líderes mundiais para que façam algo de concreto. Está-se formando, meus queridos. Vejam bem, notem bem esta notícia. Está-se formando aqui, ou tomando mais claramente, ou formando mais claramente aos olhos das pessoas, sim, porque isto já está formado há muito tempo, mas para que se veja um pouco mais, está-se formando aqui aquilo que o Apocalipse chama de a imagem da besta. Esta é justamente a mensagem do terceiro anjo, em Apocalipse 14. A imagem da besta. Então, meus queridos, como vocês conseguem ver, o Papa vai junto dos líderes mundiais e ele então é que sugere aos líderes mundiais que são líderes políticos, comandantes de exércitos e por aí fora, mas este homem vestido de branco vai apelar, quase que ordenar aos líderes mundiais que tomem medidas. Não só temos a imagem da besta, não é? Como também este poder, como nos dizia aqui em Daniel 7,
fala com arrogância. Continua-nos esta notícia a dizer outro facto curioso. Notem bem, após a publicação da encíclica Laudato Si, em 2015, alguns católicos conservadores aliaram-se com movimentos políticos conservadores e grupos de interesse económicos, sobretudo nos Estados Unidos, para criticar furiosamente o Papa por ter defendido que o aquecimento global se deve à atividade humana, como é consenso científico e tal como defende a esmagadora maioria dos cientistas em todo o mundo. Não vos parece estranho que, na realidade, aqueles que estão tentando desmascarar a hipocrisia da ponta pequena, na realidade são justamente esses que são vistos como os maus, são esses que são vistos como aqueles que são radicais, ultraconservadores, os maus da fita, aqueles que querem travar, digamos, esta boa, excelente iniciativa desta carta Laudato Si. Querem desmascarar esta mentira, como vos disse, querem pôr a nu a verdadeira essência desta carta, mas na realidade têm sido vistos como pessoas más, pessoas que querem na realidade travar, sim, realmente travar, digamos, estes bonitos intentos que diz a carta, porque a carta Laudato Si, se vocês lerem, eu já tive a oportunidade de a ler, ela está bem construída e realmente, à primeira vista, aquilo parece muito bonito e faz todo o sentido. E nem tudo o que está dentro daquela carta é mau. Ok? Nem tudo o que está dentro daquela carta é mau. Mas, como vocês viram aqui, são justamente, ou diz-nos a esmagadora maioria dos cientistas em todo o mundo, que são justamente os seres humanos culpados pelo aquecimento global. Bom, em última análise, sim, são os seres humanos. Eles não dizem quais. Eles não dizem quais são os seres humanos que estão por trás deste plano maléfico com maquinaria, com tecnologia de ponta, com maquinaria adequada, com meios que muitos de nós estão longe de pensar que existem, mas existem, e são eles, justamente eles com esses meios, nesses laboratórios infernais, que estão causando estas tempestades, que estão causando estes incêndios fabricados, que estão causando toda esta dor e sofrimento. A falsamente chamada ciência vem apoiar justamente esses perpetradores. Então não admira que, na realidade, a esmagadora maioria do mundo esteja correto em afirmar que o ser humano é culpado e que, na realidade, o ser humano deve ser, digamos, diminuída a sua presença na Terra, onde, por outro lado, existem meia dúzia de fanáticos que querem provar o contrário. Aqueles que tentam dizer a verdade normalmente são aqueles que mais recebem castigo. Outra notícia que nos diz que alterações climáticas. Papa pede a líderes mundiais que façam algo mais concreto. Novamente temos o Papa pressionando os líderes mundiais. Este poder que arrogantemente fala está acima de todos os líderes mundiais e políticos. É um desafio urgente que não pode ser adiado, no que diz respeito a todos. Protejamos a nossa casa comum, afirmou o Papa. Mais uma vez ele pressiona esta agenda demoníaca, dizendo que não pode ser adiado. Amigos, o Senhor Jesus disse que, na Bíblia, que Satanás tem pouco tempo. E então ele vai fazer tudo por tudo. Nestes últimos anos de vida que temos nesta terra, ele está a fazer tudo por tudo para apressar a sua agenda, para levar a cabo os seus intentos e enganar tantas pessoas quantas possíveis, para, com o único intuito, as levar à destruição final. Porque sim, este inimigo das almas tem 3 características, ou tem 3 funções. Jesus disse que ele vinha matar, roubar e destruir. E é justamente isso que ele está a fazer. Ele está usando os seus acólitos, está usando os seus aliados, que no caso falamos aqui deste homem vestido de branco, para levar a cabo a sua agenda demoníaca. Por isso é que ele diz que é um desafio urgente e que não pode ser adiado, tem que ser feito algo já. Porque ele recebe ordens
daquele que também já enganou Adão e Eva. Outra notícia diz que 2023 é o ano de todos os avisos da Terra. Eu já vos disse aqui que 2023 estava a ser um ano de tristes recordes. Estamos a viver as alterações climáticas em tempo real. Muitos dos fenómenos e recordes climáticos deste verão, lá está o que eu vos disse, eram previsíveis, dizem os investigadores. Mas há surpresas e preocupação pelo que está a ocorrer e pelo que aí vem se não mudarmos de rumo. Bom, é verdade, claro que eram previsíveis. Meus queridos irmãos e amigos, imaginem, se eu planear fazer um assalto a uma casa ou um banco, ou seja lá o que for, para mim é algo previsível. Sabem porquê? Porque sou eu que o vou fazer. Sou eu que planeei e fui eu que vou fazer. Logo, para mim é previsível. Ora, também é previsível para esta gente, para estes grandes do mundo, que estas coisas aconteçam. Porquê? Porque são eles que dão ordem para elas acontecerem. São eles que fazem, que financiam, que orquestram estas coisas. Claro que era previsível. Mas diz que há surpresas e preocupação pelo que está a ocorrer e pelo que aí vem se não mudarmos de rumo. Ou seja, se nós não mudarmos de rumo, eles ainda farão pior. Se não lhe obedecermos, aí eles vão fazer mal. Mais mal que aquilo que já fazem. Só para empurrar as pessoas a ir a um determinado lugar. Empurrar as pessoas a obedecer a determinadas regras e mandatos e leis. É isto que temos no mundo atualmente. Mais uma prova inequívoca, meus queridos. Mais uma a somar a tantas outras. Que Jesus está voltando muito, mas muito em breve. Meus queridos, vocês reparem, Deus é tão misericordioso que todos os dias Ele está-nos mostrando quão próxima está a vida do seu Filho. Todos os dias. E parece que a maioria de nós teima e insiste em não querer fazer reformas em sua vida. Parece que a maioria de nós ainda vive naquele sono de que tudo vai correr bem, isto tudo vai passar. Ou então que a nós não nos vai afetar assim tanto. Já vos disse aqui e volto a dizer-vos, não se enganem com esses pensamentos. Satanás está apressando a sua agenda porque sabe que tem pouco tempo. Ele sabe até melhor do que nós a brevidade da volta de Cristo. Portanto, perante tantos sinais e perante digamos, tantos acontecimentos proféticos, o que é que estamos à espera? Para verdadeiramente mudarmos o nosso caráter sob a influência do Espírito de Deus e passar às reformas que devem ser feitas em nossa vida. Estamos à espera de quê? Façam-no hoje, meus queridos, porque o mundo, comandado por Satanás, está-se arrojando contra os filhos de Deus. E é necessária, também da nossa parte, uma ação urgente. E se o Papa diz que não podemos adiar mais as questões climáticas, então também deixem-vos dizer-vos que nós não podemos adiar mais as reformas que temos que fazer em nossas vidas. Não podemos adiar mais o aproximarmos de Cristo. Não dá para adiar mais. É agora ou nunca. É este o apelo que vos deixo, meus queridos, desejando que o Espírito de Deus vá inundando os vossos corações e mostrando verdadeiramente o caminho que devemos seguir. Até à próxima.